Ora, penso que já está visível para todos. Sim. Muito bem. Então, se calhar, vamos começar outra vez. Eu não sei se toda a gente fala, ou quase toda a gente fala xangana ou não. Eu ainda me lembro de algumas palavras. Portanto, eu aqui diria se calhar Alpelene. Penso que é assim, mais ou menos, a pronúncia. Que significa boa tarde, não é? Muito bem, muito obrigado. É sempre um prazer Obrigado. lembrar algumas coisitas. Muito bem. Sim, senhor. Eu, antes de tudo, gostaria de agradecer ao Eduardo, desculpem, ao Lourenço, porque foi ele que me desafiou para estar convosco, de maneira que é um prazer enorme estar aqui, estar com tantos moçambicanos, com tanta gente da África, porque eu também sou africano de alma e de criação. A CBS está connosco, é ela que promove esta parceria que estamos a iniciar e que eu espero que seja proveitosa para todos vós. O que eu queria, em primeiro lugar, era dizer-vos que eu não estou aqui hoje propriamente como professor, estou como um de vós. Sou uma alma que gosta de partilhar conhecimento, que tem alguma experiência e que gosta de aprender também. Daí que o que eu quero exatamente hoje é partilhar algumas temáticas, algumas ideias que nos possam fazer refletir e evoluirmos um bocado nesta área que, no fundo, todos nós abraçamos, que é a área dos seguros. Eu, só para terem uma ideia, eu estou há mais de 30 anos ligados à área dos seguros, não só como comercial, comecei como comercial, depois fiz o meu percurso todo como diretor, como coordenador, como formador, até chegar a auditor interno, onde tive os meus últimos 5 anos na companhia como auditor interno. Depois, efetivamente, como tinha bastante experiência na área de formação e na área jurídica, que é a minha formação de base, resolvi sair do fato de várias fusões que ocorreram nas companhias de seguros em Portugal e estabelecer-me como freelancer, e exatamente na área de formação. Formação numa área muito vasta, ligada aos seguros, sim, mas fugindo um bocado, às vezes, aos aspectos muito técnicos, à formação técnica, embora também a dê de vez em quando, mas acho que isto é mais relevante para as companhias darem a formação técnica e basear-me mais numa formação mais a 360 graus, em termos de postura, de atitude, de gestão, de liderança, etc. E nesse sentido tenho desenvolvido a minha atividade na área do desenvolvimento de equipas, do aconselhamento, da consultadoria e da própria liderança em si, seja a nível de agentes de seguros, seja a nível de corretores e dentro da assessoria comercial. Eu comecei também em 2005, mais ou menos, fui responsável de formação do curso de Banco e Seguros aqui em Portugal, numa escola profissional, e tenho a honra de ter muitos alunos meus que neste momento são diretores de algumas companhias, diretores comerciais, e com bastante sucesso, o que também me orgulha bastante. O que é que eu procuro desenvolver? Essencialmente desenvolvo parcerias com algumas plataformas específicas de formação, algumas revistas da especialidade, aqui estão duas, eu não vou pôr todas, mas só para terem aqui uma ideia, a Vida Económica é uma delas, e procuro desenvolver com elas estratégias de negociação, de formação de colaboradores, de equipas nacionais ou internacionais, de preferência que sejam interdisciplinares, de forma a formar pessoas na via profissional para a evolução dos seus estudos ou universitários ou para a sua capacitação técnica naquilo em que estão a fazer, para poderem evoluir dentro da sua própria atividade. Tenho de alguma forma criado esta relação íntima com a comunicação e procurando evoluir dentro dela. Peço desculpa. Também o que eu fiz para poder desenvolver esta atividade foi duas coisas que para mim são essenciais. Uma, certificar-me dentro daquilo que são as entidades reguladoras da formação em Portugal e dentro do Instituto de Emprego e Formação Profissional, portanto sou certificado já há bastante tempo, e depois fui desenvolvendo, inscrevendo-me e fazendo vários cursos
dentro de diversas áreas da formação, dentro da aprendizagem online, de apresentações, portanto, vários cursos que me fui certificando. Depois também foi, de alguma forma, capacitar-me junto da Associação Nacional de Formadores Profissionais, em frente à ASF e à própria APROS, que são as entidades básicas que estão ligadas à atividade seguradora e à formação da atividade seguradora. Qual é que é, no meio disto, o meu propósito principal? E é o que nos traz também aqui hoje. Vocês depois estejam perfeitamente à vontade, temos tempo suficiente para isso. Quando quiserem fazer pergunta, liguem o micro, ponham a pergunta, eu ponho responder, ou no final daremos um tempo para colocarem as questões que quiserem colocar. O meu propósito maior, aquilo que me leva a estar nesta atividade da forma que estou, é efetivamente ajudar. Ajudar pessoas e empresas a evoluírem enquanto entidades ou meramente enquanto pessoas, para serem cada vez melhores e mais proeficientes na atividade comercial, não esquecendo efetivamente os momentos de lazer, que também é bastante importante nós fazermos aqui a gestão do tempo entre o profissional e o lazer. Também tenho uma visão para este tipo de formações que tem muito a ver com a oferta da experiência inovadora, uma experiência disruptiva. O Lourenço falou já anteriormente da smartização a nível global, e não há dúvida que o caminho vai passar muito por aí, vamos falar nisso também um bocadinho à frente. E vamos falar também que nós devemos ter um posicionamento muito de aprendizagem contínua, desenvolvimento contínuo, troca de ideias, ter uma rede de pessoas com que dialogamos sobre diversas áreas, tanto nas áreas de formação como nas áreas dos seguros, e saber utilizar para isso as ferramentas que temos neste momento ao dispor, sejam elas digitais, temos plataformas como esta em que estamos, sejam elas agarrando no nosso smartphone, porque hoje em dia com o smartphone é fácil nós efetivamente termos facilidade em conseguir obter formação, temos inclusivamente às vezes cursos que estão, eu próprio dou cursos em que subdivido em formações de 20 minutos, em que a pessoa naquela hora, no lugar em que estiver, adere, conforme lhe der jeito, faz aquela fase da formação, um dia ou dois mais tarde faz o segundo módulo e por aí fora até ter a certificação. Portanto, falamos nisto muito no e-learning, seja ele assíncrono ou seja ele síncrono. A minha missão é sempre apoiar e acompanhar as pessoas, não só durante a formação, mas também disponibilizar-me depois dessa própria formação para fazer alguma assessoria ou pelo menos para conversar e para as pessoas irem dando feedback como é que as coisas estão a correr no seu dia-a-dia, o que é que precisam mais, e eu vou tentando ou recomendar formações ou recomendar as minhas próprias formações ou dando alguns entre aspas, conselhos, ideias que se possam desenvolver. Para isso, eu trabalho também com a Do It Better, que é uma plataforma de formação certificada, com a Ozen Academy, com a Vantagem Mais. Isto para quê? Para ir de encontro àquilo que eu considero os valores mais importantes de quem está na área da formação de seguros. Tem a ver com o desenvolvimento de competências, a melhoria dos nossos conhecimentos, a partilha de experiências, a empatia. Isto para mim é extremamente importante. Eu gosto efetivamente da comunicação, gosto de comunicar com pessoas, gosto de escutar mais do que ouvir. Hoje é evidente que estou a fazer o papel um bocado contrário, estou a falar mais, se calhar, que vocês ouvem mais, mas estarei sempre aberto a vos ouvir sempre que for necessário, fazer o acompanhamento com muito empenhamento e sempre com total disponibilidade. E para quê? Para suscitar em todos vós comportamentos que sejam necessários para o desenvolvimento e o alcance dos vossos próprios objetivos. Sejam eles objetivos pessoais, meramente de evolução de carreira, sejam eles objetivos de melhoria de conhecimentos, ou sejam eles objetivos comerciais. São aqueles que, por exemplo, uma seguradora vos pode colocar, ou vocês próprios, como agentes individuais de uma ou mais de seguradoras, podem estabelecer para vocês. Isso também é muito importante. Nós temos os nossos próprios objetivos, nós temos os nossos próprios propósitos. Daí que aquilo que eu penso que é possível é
nós aproveitarmos o digital para cada vez mais irmos de encontro a uma investigação participada, ou se quisermos a uma gestão humanizada. Cada vez mais, quem é gestor de uma companhia, de um escritório de seguros, não deve ter aquele distanciamento que tinha o antigo chefe. Hoje em dia nós estamos, quase que não há patamares, nós estamos todos ao mesmo nível, no sentido em que nos podemos ajudar todos no dia a dia uns aos outros. Esta é uma grande base e é um grande pilar para a evolução ao longo da nossa vida, seja ela na orientação profissional, seja aquilo que se chama o long life learning, né? A aprendizagem contínua ao longo da nossa própria vida. Ainda como esta apresentação, o que é que se pretende? Pretende-se, de alguma forma, acrescentar. E acrescentar é, acima de tudo, também uma forma de estar, uma forma de ser, uma forma de criar empatia. O que é que eu quero dizer com isto do acrescentar? Bem, o que eu quero é, efetivamente, ter a possibilidade, e que seja reconhecida por vós, de garantir a qualidade e o sucesso das aprendizagens, potenciando competências e conhecimentos vossos. Vocês também possam, de futuro, não digo hoje, mas de futuro, noutras sessões, possam ser cada vez mais colaborantes com as vossas experiências e os vossos conhecimentos, porque é desse conjunto de experiências que nós conseguimos evoluir, conseguimos orientar-nos para as nossas metas. Para isto, temos que ter o quê? Cada vez mais flexibilidade. E quando eu falo em flexibilidade, não é só de métodos, é flexibilidade também de mente. Termos aqui mente aberta, escutarmos uns aos outros com mente perfeitamente aberta e com grande coração, para aceitarmos todos nós somos iguais. Isto é extremamente importante. Também é importante eu ter a possibilidade de conseguir colocar um curso, por exemplo, que vos permita estudar quando e onde vocês quiserem, da forma que vocês acharem melhor. A um preço muito baixo, um preço que permita qualquer um ter acesso, que era um problema que antigamente surgia, era nem sempre toda a gente conseguir aceder a formações, porque as formações eram caras. Depois procuro eu estar sempre o mais atualizado possível. Faço a pesquisa intensiva sobre os diversos temas em que me tento debruçar para poder transmitir os conhecimentos mais atuais possíveis. Isto de forma a permitir, então, o tal crescimento pessoal e profissional baseado em experiência e em prática. Porque os anos, os mais de 30 anos desta atividade, juntamente com os anos que alguns de vocês também já têm, sejam aqueles que estão a iniciar-se na atividade da mediação de seguros, seja aqueles que já trabalham há muito tempo desta atividade, são uma mais-valia crescente. E depois de que competências é que eu gosto de ter para os meus conteúdos? Eu neste momento estou a trabalhar essencialmente nos conteúdos que aqui vos apresento e com as horas, para vocês terem uma ideia. Estou a desenvolver diversos cursos ao mesmo tempo, que já estão feitos, já estão trabalhados, já podem ser disponibilizados. Um deles é um dos temas que eu foquei logo de início, que tem a ver com a gestão de tempo na atividade comercial. É um curso de 5 horas em 5 módulos. Depois também tenho um curso que está muito ligado à área vida, à área financeira, à área de PPR, de planos de poupança reforma, da preocupação com o nosso futuro em tema de reforma. Depois também falo num curso que está mais focalizado no fecho de vendas comerciais, também na venda consultiva, que é outra forma de estar hoje na venda perante os problemas que têm surgido, guerras, pandemias, alterações climatéricas, formas de estar do próprio consumidor, que hoje em dia cada vez está mais ligado à internet, seja pelo telemóvel, seja pelo computador, e tem uma postura diferente, e também tem um acesso à informação diferente, que nos obriga a sermos mais assertivos. Daí também ter o curso de comunicação assertiva. Tenho outro curso maior, um curso grande, 15 horas, novas tendências do mercado de seguradora.
também desenvolvi um curso baseado no back-office e no front-office, e um curso ainda em termos da autonomia que eu posso ter na minha atividade. Com certeza que todos nós e todos vós conhecemos a base da importância dos seguros, tanto para todas as pessoas em si, como para a própria sociedade. Nós sabemos que o seguro, num conceito muito simples, no fundo é um acordo em troca de pagamento de um prémio entre o segurador que concorda em pagar um segurado, seja ele um indivíduo, seja uma família, seja uma organização, e uma determinada quantia, caso ocorra efetivamente uma perda específica no período de tempo em que o seguro está em dia. Esta é a forma mais simples de nós definirmos a importância do seguro. Mas depois, claro, que temos que analisar isto socialmente também. O seguro tem, quase como uma previdência, tem um aspecto muito importante em termos de sustentabilidade da economia de um país. Como alguém me referia há bocado, não há dúvida nenhuma que todas estas alterações que têm ocorrido contribuem para uma maior preocupação da área seguradora em fazer face, inclusivamente, a novos riscos que têm vindo a surgir no mercado. No fundo, os prémios que são pagos por todas as pessoas que adquirem seguros formam um fundo comum de uma carteira que agrupa diversos riscos que são administrados pelas seguradoras, de onde sai o recurso para o pagamento dos danos resultantes de um evento incerto. No fundo, é isso que é a atividade dos seguros. Mas, no entanto, o evento está pré-definido, não é? Por estar nas condições gerais que constituem a cobertura e que nos indicam quais é que são os riscos que estão naquela apólice. Portanto, as companhias de seguros têm esta preocupação de cada vez mais fazerem estudos sobre os riscos que podem ocorrer em função daquilo que oferecem no mercado e relacioná-los com o prémio. O que faz chegar a um prémio é efetivamente o melhor conhecimento do risco em si. Daí que efetivamente resulta uma importância enorme de cariz social e de relevo para a própria economia. Se nós pensarmos em alguns riscos ligados a empresas, por exemplo, se aquela empresa de repente for apanhada num turbilhão, seja ela climática, seja ela um grande sinistro, um grande incêndio, uma grande tempestade, corre o risco de encerrar mesmo. E se não houver uma seguradora por trás, é terrível, não é? Todos nós temos conhecimento disso. E é isso que todos nós queremos cada vez mais. Em países que a atividade seguradora está em fase crescente, podermos oferecer, podemos de alguma forma massificar. Esta massificação precisa de algum cuidado, como vocês sabem. Nós todos que trabalhamos em seguros, gostamos da atividade, temos gosto em fazer aquilo que fazemos, queremos crescer, mas as entidades que regulam o acesso à atividade devem ter sempre um papel muito importante no controle do acesso à própria atividade, para que ela não seja demasiado massificada. Isso aconteceu em Portugal, em determinada altura, em que toda a gente tinha acesso a instruir-se como agente de seguros ou como mediador. A palavra que eu gosto mais hoje em dia é como consultor. Eu vejo a mediação de seguros, hoje vejo como uma consultoria eficaz para os clientes. Mas se ela for demasiado disseminada, se toda a gente a puder fazer, se calhar a qualidade não vai ser aquela que é esperada. E isso tem que ser realmente as entidades que em cada país regulamentam o acesso à atividade que devem ter essa preocupação. Quais são os objetivos essenciais? Peço desculpa, deixem-me só aqui beber um bocadinho de água. Quais são então os objetivos essenciais para este webinar de hoje? Falámos um bocadinho da importância da literacia financeira em termos de seguros. Falámos da sustentabilidade, já vimos aqui, já falei aqui de algumas coisas, mas ainda falámos um bocadinho mais. Referimos a aposta na formação e na autoformação. Muitas vezes todos nós temos tendência para
pensarmos que é a empresa para a qual desenvolvemos a nossa atividade, a empresa-mãe, é responsável única pela formação, não é? Efetivamente não é. Isto é quase como a história da motivação e a automotivação. Não é? Não são os outros só que têm a responsabilidade de nos darem motivação ou de nos formarem. Parte cá dentro. Nós próprios temos de ter o espírito e a curiosidade de procurar autoformação, de nos inscrevermos em formação e de criarmos base também na área da motivação para nos automotivarmos. Depois falámos um bocadito, muito ao de leve, senão daria quase outro webinar, nos conceitos básicos que estão ligados à nossa atividade. E estou a falar da ética e da deontologia profissional. E ainda deixámos aqui um espaço para analisar convosco alguns itens, de onde podem depois sair algumas ideias, das atuais tendências do mercado e os seus paradigmas, portanto, a sua prática. O que é que no dia a dia nós podemos fazer. Penso que esta é a primeira base do webinar de hoje. Questionem alguma coisa, interrompam mais uma vez, volto a dizer isso, estejam perfeitamente à vontade, não tem que ser só eu a falar. Está tudo bem convosco? Está até agora? Perfeito. Está tudo bem? Parabéns pela apresentação do seu CV. Ok, muito bem. Então, quando quiserem interromper, Lourenço ou qualquer um, estejam perfeitamente à vontade. Vamos falar só um bocadito, então, da parte da literacia financeira. Seja ela pelo desenvolvimento das novas ferramentas digitais, ou seja pelo desenvolvimento da linguagem técnica característica dos seguros, que é outro problema que nós todos temos de dar atenção. Nós vamos entrando num mundo, consoante nos desenvolvemos em termos da nossa atividade, como mediadores, como consultores, como funcionários de companhias de seguros, o que for, vamos ter uma coisa que temos de ter muita atenção, que é a linguagem técnica. Apesar de os clientes hoje em dia, muito facilmente, dão um clique no seu computador, acedem ao Google ou outra plataforma do género. Hoje, por exemplo, nós temos um chat a funcionar, como vocês sabem, hoje digital, que nos responde e quase que escreve livros, quase não, escreve mesmo, está aprovado que já há uma série de livros no mercado. Na Amazon, por exemplo, já há mais de 200 livros escritos pelo chat, mas podemos fazer perguntas e facilmente chegarmos aqui a respostas. E o cliente também, qualquer cliente pode fazer isso. Portanto, o cliente é mais conhecedor. No entanto, a atividade seguradora tem efetivamente uma linguagem técnica muito específica, a que nós, entre parceiros, estamos perfeitamente à vontade para utilizar, mas com o cliente devemos ter algum cuidado. Nós não devemos ser um complicómetro, mas sim um facilitador da conversação, porque quanto mais ocorrer essa linguagem, essa empatia com o cliente, mais fácil vai ser nós criarmos o nosso futuro. Eu costumo dizer muitas vezes que conhecer bem o cliente é construirmos efetivamente o nosso futuro, é garantirmos de alguma forma o nosso futuro. Porque se nós o conhecemos bem, nós vamos de encontro àquilo que o cliente efetivamente necessita. Não vamos vender por vender, isso acabou. O vender por vender, ou apresentar uma solução só por apresentar, com o preço X, XPTO, com as coberturas Y, isso acabou. O foco hoje tem que ser efetivamente das necessidades reais do cliente. Para isso temos que criar aqui uma grande relação com ele, uma relação continuada, uma relação que comece no dia da apresentação, passe pelo dia do encerramento do fecho do negócio, mas que depois continue no pós-venda, na apresentação de novos produtos, de novas soluções, desde que tenhamos feito o trabalho de casa. E o trabalho de casa passa, por exemplo, por uma coisa que eu falei muito em alguns cursos em que dou, que é a construção da ficha do perfil do cliente. Isto é muito interessante. Cada um de vocês ter a facilidade de criar, seja em papel, seja em Word, seja em Excel, uma ficha, que seja o perfil daquele cliente. Vocês, sem abusivamente entrarem logo na primeira conversa a tirar dados do cliente, mas sim, ao longo das conversas que vão ter com o cliente, vão de uma forma muito clara, muito simples, recolhendo ideias e dados sobre aquele cliente, o que é que ele faz, o que é que ele gosta inclusivamente de jantar, quais são os hobbies que tem,
se é casado, se é solteiro, quantos filhos é que tem, que responsabilidades é que tem, que encargos financeiros é que tem, que funções é que desempenha a nível profissional, e tudo isto vai criar que vocês cada vez mais se intrusem com o vosso cliente. E esse é que vai garantir que ele próprio vai passar uma boa imagem vossa para os amigos dele, tá? Que uma mentalidade de conseguirmos recolher dados para o futuro, e também vai ele comprar-vos de certeza ao longo da vida vários produtos, para ele, para a esposa, para os familiares, para os filhos, etc, etc. Portanto, isto é extremamente importante. Nós devemos ter a preocupação de ultrapassarmos a insuficiência de conhecimentos e, dessa forma, sabermos contrariar qualquer retração que exista no mercado segurador ou do fundo de pensões. Por outro lado, também tentarmos contribuir para a aquisição de produtos que sejam efetivamente ajustados ao tal perfil, às necessidades e à situação financeira do consumidor em si. Portanto, no fundo, aquilo que se vai pretender é efetivamente que não vamos prejudicar a possibilidade desta atividade preencher na plenitude as funções económicas que lhe estão inerentes automaticamente. Como é que isto se faz? Bem, tal efetivamente pode ser mitigado através de muita formação, seja ela presencial, seja ela através do e-learning síncrono ou assíncrono, em plataformas digitais ou através da smartphone globalização. Aqui é realmente o grande futuro, nós conseguirmos fornecer, por um lado, mas também adquirir, como eu dizia há bocado, de forma sistemática e ao longo de vida, muita formação para evoluirmos cada vez mais. Exigirmos não só das seguradoras, que, como eu disse há bocado, com as quais desenvolvemos a nossa atividade, que nos abram a porta para formações específicas, mas também procurarmos fora de portas essas formações. E às vezes, como eu já disse, por valores muito simples, conseguimos efetivamente ter boas formações, ter certificações inclusivamente. Passando aqui para a parte da sustentabilidade. António? Sim, Antes de força. passar uma questão. Força. Peço para você slide anterior acerca do... Eu estou a ouvir um bocadito. Ok, consegue ouvir agora? Agora estou a falar com... Quem é que estava? Armando. Muito Consegue bem, ouvir? Sim, senhor. Ok, havia pedido para voltar ao slide anterior acerca da literacia. Muito bem. Ok. Acredito que dessa vez estou a falar de Moçambique. Então, para nós, a literacia é um calcanhar daqueles. Deve imaginar que boa parte da nossa população ela não é literada. Temos sim alguns centros, cidades em que tem acessibilidade para poder se aderir, existem pessoas com acesso ao telefone, várias pessoas, mas o grosso da população não tem acesso a isso. Então, gostaria de ouvir, sim, essa análise, qual é a sua opinião? Qual seria uma estratégia ideal para mercados com baixa literacia? Tendo em conta que essa questão de vezes tem, não diria uma linguagem complexa, mas existe uma espécie de jargão técnico que se deve utilizar, alguns conceitos, prêmios, sinistros, etc. Como fazer o tackle para estas populações? Aquele camponês que está sem detalhe, que tem acesso ao smartphone, tem no. Muito bem, Armando. Eu penso que percebi a sua ideia base. E tem toda a razão. Muito obrigado por ter colocado a questão. Efetivamente, aquilo que eu tenho tentado perceber nos contactos que tenho em Moçambique é que Moçambique é um dos países em que as redes, em termos de smartphone, por exemplo, estão extremamente desenvolvidas. Não podemos dizer que Moçambique esteja atrasado, seja em relação a que país for.
já há muita gente, há uma grande parte da população que efetivamente possui telemóvel. O que faz com que, se por um lado ainda não haja uma distribuição física muito grande de agências de seguros e de seguradoras pelo país inteiro, como dizia há bocado, às vezes o machimbeiro pode ter dificuldade em efetivamente chegar a uma agência e conversar, e eu creio que cabe a cada um de nós, de alguma forma, irmos criando soluções. Como é que nós podemos criar soluções? Nós, sendo agentes de seguros, facilmente cada um de nós consegue, por exemplo, colocar no seu telemóvel ou nas suas plataformas que utiliza, ir buscar os conceitos e abrir esses conceitos à população, fazendo ou webinars ou simplesmente uma informação do conceito em termos formais. Portanto, no fundo é agarrar o que é o sinistro e fazer ali uma pequena apresentação do que é que se entende pelo sinistro, de forma a qualquer pessoa tenha efetivamente acesso através, por exemplo, do telemóvel. Daí falámos na smart globalização, porque efetivamente em Moçambique já há muita gente com telemóvel. E eu vou falar à frente disso, por acaso tocou num ponto muito interessante, uma das novas tendências que o mercado nos desperta é efetivamente começarmos a chegar àquelas pessoas que antigamente não tinham acessos e que se calhar ainda hoje têm dificuldade de ter acessos aos seguros. Porque estão longe, porque estão muito do interior, porque têm dificuldades económicas, têm dificuldades financeiras. Eu vou aqui falar, por exemplo, no conceito do microseguros, que penso que irá responder um bocadito àquilo que o Armando me está a colocar. Mas cabe, acima de tudo, eu quero referir isso, cabe a cada um de nós, como agente, participarmos de uma forma ativa na divulgação da linguagem em si, para as pessoas entenderem e quando vêm falar connosco, perguntar seja o que for, já perceberem um bocadinho. Depois, claro que também parte muito do trabalho que nós realizamos na prática e no presencial. Nós temos que falar com muita gente na nossa atividade. E quando falamos com muita gente, às vezes não devemos começar propriamente por forçar uma venda de um seguro, seja ele qual for, mas exatamente por explicar o que é que contém os conceitos que estão por trás da efetuação desse seguro. Daí que eu referi há bocado, de nós termos a preocupação de construir o perfil do cliente. Portanto, se nós conhecermos bem o cliente e as suas necessidades, nós vamos, na primeira conversa, vamos tentar ir ao encontro das necessidades que ele tem e explicar-lhe, de alguma forma, quais são os conceitos que nós podemos, de alguma forma, ajudar dentro das suas necessidades. E aí vamos respondendo a tudo aquilo que o cliente não conhece, fugindo a uma terminologia muito técnica. Vamos substituí-la por uma linguagem mais simples e mais clara. Não sei se me fiz entender, Armando. Perfeita. Ok. Muito bem, sim senhor. Então continuemos. Agora empurrou-me aqui, deixa-me cá ver. Ok. Desculpa, só Força. para termos um webinar com uma ordem sistemática, eu acho que é melhor terminar a apresentação, depois vamos ter um momento de Muito questionamento, para um debate, Muito para bem. não sim, interromper o ciclo do pensamento do professor Antônio. Obrigado. Ok. Mas Não o precisa de me tratar por o professor. Armando foi uma questão colocada muito pontual, então obrigado, Armando, também. Obrigado, Armando. Não, foi discreto. Aproveitei aqui Deixa. para esclarecer. Muito bem. Mas podemos fazer isso efetivamente. E não precisam de, como eu dizia há bocado, não há necessidade de me tratarem com formalismo, que eu sou uma pessoa perfeitamente acessível. Esqueçam lá o professor, não é preciso. António Menezes, para mim, é suficiente. Portanto, como eu falava há bocado em termos de sustentabilidade, a grande via para se criar sustentabilidade é efetivamente agarrarmos com muita força à formação profissional contínua dos profissionais e dos próprios consumidores. Vai agarrar um bocadito no tema do que o Armando há bocado falava. Okay? Nós, cada um de nós, eu próprio e todos vocês, temos um papel de stakeholder. Nós temos todos nós uma missão de criar valor a longo prazo para a empresa para a qual prestamos serviços,
para todos os colaboradores que são nossos colaboradores diretos ou indiretos e para todos os cidadãos de uma forma geral. Esta é a minha visão de liderança, uma liderança forte, uma liderança confiável e uma liderança humanizada. O que eu pretendo é efetivamente caminhar sempre ao lado de toda a gente que trabalha comigo, ao lado dos meus clientes também, dos participantes das minhas formações, dos meus parceiros, de toda a comunidade em si e mesmo das demais partes que estejam interessadas em entender o impacto mais amplo das suas decisões para agir com responsabilidade, para melhorar a satisfação e de alguma forma inspirar confiança. E isto só se consegue quanto melhor nós formos naquilo que nós fazemos. Quanto melhor nós formos, mais confiança vamos efetivamente transmitir. A formação profissional é efetivamente um conjunto de ações que é destinado a fazer o quê? A melhorar competências. Tem como objetivo o quê? Preparar os desafios do presente, construir um futuro no qual estejamos todos nós preparados para melhorar de forma contínua. Daí o termo em inglês de Learning Life. Porquê Learning Long Life? Porquê? Porque a formação deve mesmo efetivamente ser contínua. Não tem a ver com o facto de eu estar há mais ou menos tempo na atividade, de ter mais ou menos idade, de ter grandes mestrados, doutoramentos, grandes formações. Quanto mais evoluo, mais eu vou ter que aprender. A nossa profissão, em termos de seguros, é quase como a profissão de um médico ou a profissão de um advogado. Nós temos de estar constantemente a tentar buscar sermos melhores e procurarmos mais evolução. A evolução tecnológica, no meu ver, o facto de nós termos passado a todo o nível da Europa e também a nível de África por pandemias e por grandes problemas em termos de alterações climáticas, que em Moçambique ainda foram mais agravadas com as guerras do norte de Moçambique, que ainda estão efetivamente a afetar, mas também as grandes cheias de que têm sido alvo, vieram fazer com que nós tentássemos cada vez mais evoluir em termos tecnológicos e, ao evoluirmos também na quantidade de formação que temos acesso. Logo, em cada dia, nós vamos ter melhores níveis de produtividade e qualidade de serviço. Isto será imprescindível ser feito através da tal formação contínua. No fundo, digamos que a formação profissional deve ser realizada ao longo da vida ativa do indivíduo, ou seja, no tal processo de lifelong learning, e consolidando-se através e ao longo de toda a nossa atividade profissional. Isto não é de agora, não é novo. Nós às vezes pensamos, o que é que vamos trazer de novo? Às vezes é simplesmente agarrar em ideias antigas e colocá-las em prática. E vejam aqui, eu pus aqui de propósito alguns autores, alguns gurus da atividade comercial, que já em 1995 já falavam deste conceito. Só que não foi desenvolvido. Hoje em dia está a ser cada vez mais posto em prática e mais desenvolvido. E se vocês agarrarem nestes nomes, tomarem nota, vocês conseguem encontrar na internet muita informação e muita formação sobre os mais diversos temas para poderem tirar ideias. Depois podemos então falar, eu queria só deixar aqui algumas notas sobre a ética e a deontologia. Para mim, a ética e a deontologia resume-se naquilo que eu chamo a teoria do dever. Nós devemos ter para nós próprios, como ideia base, que ao desenvolvermos uma atividade que contribui para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento e segurança do cidadão, há, no entanto, obrigações que nós temos, obrigações e deveres. Claro que podemos falar de uma filosofia moral, se assim quisermos, que esteja ligada à ciência do dever e da obrigação. Mas é muito que está dentro de nós próprios. É evidente que
as companhias de seguros com as quais nós desenvolvemos atividade têm, às vezes, um caderno, não diria um caderno de encargos, mas diria um código deontológico que nos apresentam e que nós devemos respeitar. E ele é transversal a toda a atividade em si. No entanto, não nos podemos esquecer que a deontologia é um tratado de deveres e de moral. No fundo, é uma teoria sobre as escolhas dos indivíduos e sobre o que é moralmente necessário e que servirá para nortear a nossa atividade no dia a dia. Há coisas que nós sabemos que devemos evitar. Não devemos, de forma absolutamente nenhuma, facilitar, por exemplo, a lavagem ou o branqueamento de capitais, ou qualquer coisa que nós suspeitemos que possa levar ao financiamento, por exemplo, dos atos de terrorismo. Isto é um tema que em Portugal temos falado muito nisso, eu próprio tenho um curso em prática neste momento sobre a legislação, a atuação que está ligada a este tema. Mas para qualquer profissional, deontologia é o quê? São as normas estabelecidas pela moral e que prevêem a correção de intenções, de ações, de direitos, de deveres e de princípios. Claro que isto deverá encaixar com a nossa própria postura, com aquilo que nós somos enquanto pessoas. E nós devemos fazer esta plataforma, se assim quisermos, entre aquilo que é escrito e aquilo que é a nossa intenção moral. Não é? Nós devemos dar sempre o exemplo, sermos sempre aquela pessoa que age de forma o mais correta possível e com a maior transparência possível, de forma a nunca haver qualquer acusação das nossas ações ou das nossas conversas serem menos corretas, incorretas, duvidosas ou com falta de transparência. Isto, para mim, é o ponto efetivamente principal. Sobre este tema da teoria do dever, eu deixaria só aqui algumas notas para a vossa reflexão. E o que é que eu penso que é necessidade de refletir? E vocês em Moçambique têm uma instituição, como nós temos em Portugal a ASF, têm com outro nome, mas têm uma instituição que regula a atividade, como eu dizia há bocado, e que controla não só o acesso à própria atividade, como a atividade das seguradoras e dos seus agentes. Então, há que essa instituição deve, ela própria, ter um departamento de auditoria, se calhar, à ética e à deontologia na atividade no seu todo. Depois devemos perceber quais é que são as exigências éticas da profissão do mediador de seguro, ou, como eu dizia há bocado, do consultor do seguro. Porque é neste papel do consultor que cada um de nós nos deve, hoje em dia, rever. Era como eu dizia há bocado, nós não somos já o antigo mediador simples do seguro, que mediava, como diz a palavra, a efetuação de um contrato de seguro entre o consumidor e a seguradora, mas somos aquele que aconselha, aquele que cada vez mais acompanha o seu cliente e lhe aconselha o produto ou o seguro, neste caso, o serviço correto para responder às suas verdadeiras necessidades. E isto vai fazer o conceito da deontologia profissional. Então, o que é que nós devemos ser? Devemos ser exigentes em relação a nós próprios, em relação às nossas funções. Devemos ser exigentes em relação aos nossos colegas de trabalho, porque se somos sobre nós próprios, também devemos exigir que quem trabalha ao nosso lado cumpra os mesmos padrões. Mas também o devemos fazer em relação às seguradoras. E isto, para nós fazermos isto tudo, temos que estar muito bem sustentabilizados, muito bem formados e percebermos bem o que é que está por trás e o que é que nós desejamos. Tem que haver discernimento no julgamento de eventuais situações de conflito, seja com o consumidor, seja com as seguradoras, nós estamos ali no meio, e devemos criar exigências em relação ao público externo. Agora, se nós falarmos de tendências do mercado, e isto eu tentei aqui ir de encontro àquilo que se passa em termos do mercado moçambicano
mas também há aqui muita coisa que está efetivamente relacionada também com todo o mercado europeu, porque a África não está à parte, a África pode estar numa fase ainda um pouco embrionária em termos de crescimento. Moçambique até está mais avançado, se calhar, que outros países africanos. Moçambique e Angola têm realmente dado um passo em frente na área dos seguros. Mas é bastante importante para mim analisar a liderança humanista, como eu dizia há bocado, portanto, sermos o mais humano possíveis em termos de liderança, e a ética em tempo de mudança. Porquê? Porque a mudança hoje em dia é vertiginosa. Quer dizer, todos os dias ocorrem mudanças e nós temos que nos adaptar de uma forma muito rápida. Foi isso que fizemos com a pandemia, todos nós, foi isso que fizemos com as alterações climáticas, foi isso que fizemos com as guerras, foi criarmos algumas hipóteses de termos serviços que respondam a estas novas necessidades. Ou, no fundo, reinventarmos-nos a nós próprios ou à empresa com a qual nós trabalhamos num cenário de mudança constante, todos os dias nesta mudança. Também aqui estamos a refletir a nova redefinição do conceito de inteligência artificial. A inteligência artificial está a englobar, logicamente, a smart mobilização, mas também está a englobar o desenvolvimento das várias plataformas de inteligência artificial, não só das plataformas como o chat que eu falava há bocado, mas também das plataformas em que nós temos acesso para escrutinarmos aquilo que nós quisermos. Isto impacta o futuro no setor e das tendências atuais e futuras da nova inteligência artificial, por exemplo, nos seguros automóveis. O seguro automóvel sendo um seguro base para todos nós, seguro obrigatório já em quase todos os países, é daqueles em que se calhar a inteligência artificial é aquela onde se vai refletir mais depressa, principalmente no tratamento de sinistros, mas também na facilidade da subscrição. Porque se eu tiver acesso, ou se as companhias de seguros me derem acesso a uma plataforma em que seja fácil qualquer pessoa, mesmo a pessoa que está no interior, entrar pelo seu telemóvel e subscrever um seguro e ter acesso às condições gerais para tirar dúvidas, a inteligência artificial efetivamente tem aqui muita importância. Depois, na resolução dos sinistros, hoje em dia já se verifica que, por exemplo, há muitas peritagens que hoje já são feitas de forma ligada à inteligência artificial, não é? Com uma simples filmagem, já não há deslocação do perito com aqueles tempos enormes de fazer o levantamento daqueles dados todos. Às vezes há muitos sinistros que o perito só lá vai filmar e ao filmar está a passar de uma forma quase direta para a parte de gestão das companhias, a situação do sinistro em si, para de uma forma rápida e eficaz conseguir ultrapassar os problemas. Mas isto vai ser expansível a qualquer ramo em termos de gestão de sinistros. Depois podemos falar das políticas ligadas ao risco climático, na cadeia de valor das seguradoras, aos eventos meteorológicos e climáticos com a procura de redução de risco, não é? As seguradoras têm que conhecer, como eu dizia há bocado, cada vez mais os riscos em si, adaptarem-se às mudanças atuais, terem uma resposta perante os novos desafios, às novas tendências da cibersegurança. Se calhar há 4, 5 anos atrás, no setor segurador pouco se falava em termos de seguros para riscos de cibersegurança. Hoje em dia está quase na ordem do dia. As grandes empresas procuram muito já terem um seguro que as salvaguarda em termos de riscos de segurança para os seus computadores, para a sua rede informatizada, para os seus conteúdos, bem como para a realidade do metaverso. Também começa a ser hoje em dia cada vez mais importante. E daí eu, no fundo, resumia em 6 Ds relacionados com as tendências do mercado. Ou seja, a desglobalização, por um lado. Portanto, aqui quase que parece que nós estamos, ou que eu estou a querer significar o contrário da globalização, mas não é nesse sentido. A desglobalização, para mim, é no sentido de efetivamente levarmos à prática a globalização de forma a que ela se torne simples. Depois, a digitalização. Hoje em dia,
cada vez é mais importante nós termos tudo aquilo que pudermos digitalizado e abandonarmos um bocado o papel. Portanto, nós termos mesmo, como agentes de seguros, procurarmos termos as tais fichas do perfil, a documentação, estar toda digitalizada, para eu de forma simples conseguir aceder ou, eventualmente, conseguir enviá-la por e-mail, por exemplo, para os meus clientes, de uma forma prática e simples de apresentação. Depois de democratizarmos, ou seja, aquilo que há bocado o Armando falava, que é levarmos efetivamente os seguros ao maior público possível. Depois não nos podemos esquecer da descarbonização. Isto é uma grande preocupação de várias atividades. Da atividade seguradora, nós não somos os mais responsáveis por isso, mas podemos efetivamente ter algum papel ou assumirmos alguns riscos junto das grandes empresas. Depois a desigualdade, no sentido em que devemos evitar que exista a desigualdade no acesso, a desigualdade na aceitação, a desigualdade porque aquele indivíduo teve doenças, por exemplo. Eu estou-me a lembrar de um dos cursos que eu tenho estado a desenvolver, em que eu falo, por exemplo, de uma coisa que surgiu em Portugal há 2 anos para cá, mas está a começar a ser posta em prática desde janeiro deste ano, que é efetivamente a lei do esquecimento. De uma forma geral, o que é que isto quer dizer? Está ligado essencialmente aos seguros de vida e aos seguros de saúde e vai fazer com que, cumprindo alguns padrões, seja em termos de conceitos, seja em termos de risco, seja em termos de tempo, de atos de tempo, as pessoas que, por exemplo, tiveram ou padeceram de determinadas doenças graves, que antigamente eram logo excluídas do risco e, por exemplo, tinham uma grande dificuldade em fazer um risco para fazer face a um crédito de habitação, a um crédito ao consumo, ou mesmo um seguro de saúde. Hoje existem formas de, efetivamente, o seguro deixar de ser desigual e ser esquecido, desde que tenha sido comprovadamente ultrapassado e mitigado o risco daquelas doenças. E depois a demografia. A demografia tem a ver também com aquilo que o Armando falou, que é chegar a todo lado, efetivamente. Nós temos uma grande tendência em todos os países, não é só em África, é também em Portugal a mesma coisa. Portugal é um país com uma costa imensa, como vocês sabem, embora muito mais pequenino, 14 vezes mais pequeno que Moçambique, mas tem uma costa bastante ampla e a tendência populacional é de efetivamente se aproximar mais da costa e fazer com que as grandes companhias de seguros, as grandes empresas, esqueçam por vezes a interioridade e se baseiem muito mais em situar as suas sedes, os seus agentes, a massificação, a abertura, mais na linha litoral. E não é isso que se pretende. Portanto, cada vez mais nós temos efetivamente, Armando e todos vós, de termos aqui um trabalho de conseguirmos chegar ao interior, às pessoas reais, a todas as pessoas. Por outro lado, extremamente importante também para todos nós, e nós temos vindo a verificar isso, eu tenho vindo a verificar no meu dia-a-dia, é o estabelecer novas parcerias. Eu próprio fui exemplo de aquisições e de fusões quando trabalhava para companhias de seguros que passaram por um processo desse género, que é evidente que trouxeram muitos transtornos, as fusões trazem sempre aquisições também, mudança de pessoas, mudança de oportunidades, mudanças de públicos-alvos, por exemplo, mas também nós como agentes de seguros, cada um de vocês deve ter esta preocupação, que é estabelecer parcerias. Estabelecer parcerias implica procurar novos parceiros, não só na visão que têm dos vossos clientes, dos vossos melhores clientes, em relação, por exemplo, àquilo que eu falava há bocado, de serem os vossos próprios clientes, são o vosso melhor marketing. São eles que vão falar bem ou que vão falar mal. Se falarem mal, eles destroem do dia para a noite. Se falarem bem, demora mais tempo, mas aquilo que vier de melhor vem de uma forma consolidada. Mas depois há, efetivamente, no meu trabalho de casa, enquanto consultor de seguros, eu poder falar com pessoas ligadas a outras atividades e estabelecer com elas parcerias. E estou, por exemplo, a lembrar, sei lá, escritórios de contabilidade, consórcios de automóvel, atividades empresariais que efetivamente me possam ajudar de algum modo
a ser mais amplo no público que pretende atingir, não esquecendo que eu também tenho aqui a responsabilidade de os ajudar também, não é só pedir ajuda, é depois eu, através dos conhecimentos que eu também tenho, também criar algo para oferecer, ok? Se eu tenho um cliente que é muito bom, que me foi dado por um agente, por exemplo, de contabilidade, eu depois também tenho que dar a troca, não é? Tentar indicar aos meus clientes que precisam de serviços de contabilidade aquela empresa na qual eu confio e que elas confiam em nós. Portanto, a parceria passa muito por aqui. Passa por uma verticalização. Tem a ver com o quê? Com a melhoria de serviços, com o branding da marca, com a melhoria da experiência prática que os clientes tiveram comigo. Portanto, o foco passa a estar muito na satisfação do cliente. E essas parcerias têm que fazer sentido. Portanto, eu tenho que pensar muito bem que parcerias são, o que é que eu pretendo com elas e defini-las bem no papel. E depois, então, ir ao encontro das pessoas para lhes fazer ver os benefícios que podem ser usados para ambas as partes. Depois é identificar nichos e oportunidades. Há aqui muitos nichos de mercado, alguns deles eram aqueles que o Armando há bocado falava e que todos vós pensavam de certeza, que têm a ver com os trabalhadores mais afastados, com mais dificuldades, por exemplo, os pescadores, os machimbeiros, etc. E conseguir aqui transformar esses nichos em janelas de oportunidade. Depois não nos podemos esquecer das insurteixes, ou seja, das empresas muito ligadas à atividade de tecnologia. Essas empresas também nos podem ajudar com parcerias. Porquê? Porque podem nos ajudar a melhorar serviços. Eu, como consultor de seguros, eu tenho que conhecer efetivamente muito bem a minha atividade, os conceitos, as coberturas, as exclusões, os tempos, etc. Tudo aquilo que é relacionado com o seguro em si. Mas não tenho forçosamente que ser um expert em tecnologia. Posso ser-lo, ou posso ser um aprendiz, mas se eu fizer uma parceria com alguém que se dedique praticamente em exclusivo ao desenvolvimento dessas atividades, da inteligência artificial, das ferramentas, eu consigo criar uma boa parceria para ambas as partes. Depois é o mercado, como eu falei há bocado, da cibersegurança. Os ciberseguros são efetivamente uma oportunidade de mercado. Não nos vamos esquecer da parte da mobilidade. E quando eu falo da mobilidade, não é só o facto da dispersão da oferta geográfica, mas é da própria mobilidade no seu verdadeiro sentido. E por que é que eu refiro isto? Por exemplo, pelo novo nicho de mercado, que é os carros, por exemplo, elétricos, ou os carros plug-in, por exemplo, que deverão ter uma oferta específica dentro daquilo que é os seguros que vocês possam fazer. Hoje em dia ainda representam pouco, mesmo em Portugal, o mercado de automóveis elétricos representa 1,5% do mercado total. Portanto, ainda há efetivamente um grande mercado ligado aos combustíveis fósseis, mas se calhar dentro de alguns anos já não será assim. Portanto, e nós temos de estar preparados para isso. Depois também devemos, se calhar, pensar todos nós um bocado, e as seguradoras em si também, de ofertas específicas, por exemplo, para quem está de repente perante o desemprego. E aqui vamos cair, se calhar, no tal microseguro, no tal seguro de vida, que terá que ser uma nova aposta, novamente, a entrar no mercado para aqueles que ainda não exploram muito os seguros de vida e começar a explorar o, sei lá, inclusivamente o seguro de rendas certas, que permitam, de alguma forma, que a pessoa em situação pontual de desemprego ainda tenha alguma rentabilidade. Seja pelas poupanças, que fez a nível de investimentos de seguros, seja por seguros específicos que tenham essa garantia. Quais são os paradigmas que o mercado nos apresenta neste momento, se nós quisermos pensar neles? A sustentabilidade, passando alguma coisa por nós próprios, está muito ligada à governação, à indústria, mas também às seguradoras. Depois verificamos que existe no mercado já, e mesmo aí em Moçambique, um volume elevado de players, de jogadores. Existem
várias seguradoras já a desenvolver a atividade no território, mas também já existe muitos mediadores, muitos consultores de seguros. E é preciso pôr aqui alguma ética, alguma ordem no acesso efetivamente à atividade. Ou seja, apostarmos fortemente naquilo que são os requisitos regulamentares de acesso à atividade. É preciso termos, de alguma forma, uma visão holística da atividade em si, da cultura das seguradoras e das medidas diretamente integradas à atividade. Isto vai responder, de alguma forma, a alterações que nós temos verificado, mesmo a nível do consumidor, da percepção de risco. A percepção de risco, hoje em dia, é diferente do que era há 5 ou 6 anos atrás. Portanto, não precisamos de recuar muito. Porquê? Por tudo aquilo que já falámos antecipadamente. Tudo aquilo que transformou o mercado. Portanto, devemos ou não apostar no ramo vida? Para mim, a resposta é simples, é sim. Não devemos ficar pela procura só dos ramos reais, daquilo que são os ramos obrigatórios, mas efetivamente irmos ao encontro das pessoas e demonstrar-lhes aquilo que a aposta no ramo vida pode ser útil para a vida de cada um de nós, para a vida de cada uma das pessoas que nós conhecemos, seja familiares, seja amigos, sejam clientes. Não devemos esquecer, logicamente, o racional económico, não é? Devemos procurar trabalhar com seguradoras que estejam bem no mercado, que sejam perfeitamente sustentáveis, que isso seja reconhecido pelo consumidor. Nós temos por trás de nós uma marca forte, é extremamente importante. Portanto, quando realizamos a parceria com determinada seguradora, devemos ter a percepção que isso vai refletir no consumidor. Claro que nós também somos agentes da evolução e do reconhecimento pelo público geral daquilo que é a marca e daquilo que queremos que a marca evolua. Mas se começarmos a nossa atividade como ligação a uma marca forte, o nosso caminho também é mais simplificado. Depois podemos, de alguma forma, ir abrangendo outras seguradoras e não trabalhar só em exclusividade. Embora eu sou muito defensor, não da exclusividade, mas também de não trabalharmos com demasiadas seguradoras, porque depois para nós próprios torna-se confuso, não é? Temos que dominar as ferramentas de diversas seguradoras, os simuladores de diversas simuladoras, a forma de estar e trabalhar de cada uma delas, às vezes não é fácil. Mas se conseguirmos ali trabalhar com 3 ou 4 importantes e que nos garantem a aceitação dos riscos emergentes, será mais fácil. Para isto, devemos também criar uma cultura de sustentabilidade que seja disseminada dentro da própria organização. A organização essa, e refiro-me aqui às empresas com que trabalhamos, mas também, se tivermos um escritório e uma equipa com que trabalhamos, também ela deve fazer esta aculturação, desta preocupação da sustentabilidade. Depois, não nos esquecermos, de forma alguma, do problema da resiliência. A resiliência é das coisas mais importantes hoje em dia para nós garantirmos o nosso posicionamento e o nosso futuro. As coisas não surgem por acaso, às vezes apetece-nos dar um murro da mesa, às vezes apetece-nos desistir, apetece-nos partir para outra, mas temos efetivamente que ser resilientes. E daí contarmos não só com a formação, como também temos uma boa rede de networking. Pensem também nisto. É extremamente importante. Muitos de vós, por exemplo, já são meus amigos no LinkedIn. E o LinkedIn não serve só para nós construirmos amigos e para dizer que conhecemos fulano tal ou empresa tal. Vamos tentar fazer um esforço de sermos proativos. Ou seja, já que somos amigos de determinada pessoa ou de determinada empresa, vamos também de vez em quando comentar os seus artigos, perguntar-lhes algumas dúvidas que nós tenhamos, falando, dialogando para construir oportunidades. Sejam elas na parte da acessibilidade, da parte da simplicidade ou mesmo na facilidade da comunicação. Depois também temos aqui que falar como paradigma na gestão do risco. E a gestão de risco voltamos a cair naqueles 3 conceitos que eu já defini aqui. Só para relembrar, nos aspectos cibernéticos, nos problemas que a guerra trouxe,
não só a guerra interna, mas inclusivamente a guerra, por exemplo, com a Ucrânia, que está a afetar bastante a Europa a vários níveis. Tem o problema dos cereais, dos combustíveis, etc., etc., mas também dos aspectos climáticos. Depois temos que ter uma estratégia focada. O que é isto da estratégia focada? Devemos conhecer e dominar os processos, os projetos, a gestão e apostarmos muito na inclusão. E a inclusão é a inclusão de todas as pessoas, seja ela na atividade, a trabalharem connosco, seja ela em termos de clientela. Não é? Temos aqui um leque variado. Não nos fixarmos, claro que cada um de nós depois é livre de gerir isso. Eu costumo dizer assim, trabalhar, por exemplo, em empresas é espetacular para ganhar rapidamente mais valias monetárias. Eu, se fechar um grande contrato com uma empresa, eu ganho quase o ano. O problema é quando essa empresa se for embora. O que é que eu quero significar com isto? É que as empresas têm um processo de fugirem rapidamente da nossa carteira de seguros muito mais assíduo e fácil do que o cliente individual. O cliente individual, se não houver nenhum problema de maior, se não houver aqui qualquer desafio de termos de incompatibilidade connosco, esse cliente, a tendência será para se manter ao longo da vida. E o nosso objetivo, como eu dizia há bocado, é efetivamente construirmos a tal ficha de perfil para efetivamente termos esse cliente ao longo da nossa vida. As empresas não. As empresas, se calhar, quase todos os anos, abrem concurso para os seguros. Portanto, eu estou sempre em risco, ou ter que andar ali a baixar prémios e a baixar taxas, ou a perder clientes e ter para andar à procura de novos clientes. Portanto, tenho muito mais trabalho. Depois é apostarmos cada vez mais na venda consultiva. Aquilo que eu já aqui falei, que tem a ver efetivamente com o foco no cliente. Estes, para mim, são os grandes paradigmas do mercado. Não sei se algum de vocês quer acrescentar algum depois no final, ou falar mais profundamente sobre algum. Outra das coisas que nos surge hoje em dia, e que pode também ser uma mais-valia, principalmente em Moçambique, em que a banca já tem, de alguma forma, uma entrada no mercado mais amplificada e se calhar mais solidificada. O canal que nós chamamos Bank Assurance, ou Assure Finance, o conceito é muito idêntico, representa efetivamente, no meu ver, para as seguradoras em Moçambique, uma excelente oportunidade de ganhar rapidamente presença e escala na generalidade do território, mas também de captar fundos através da disponibilização de novos produtos no mercado, como, por exemplo, aquilo que eu falava há bocado, relacionado com os ramos de vida. Portanto, as companhias que se associem a bancos não são inimigas. Elas vão criar novas oportunidades para todos vocês. Outro mecanismo abrange o desenvolvimento ou a utilização de plataformas eletrónicas, como já aqui falámos, que já são muito comuns nos dias de hoje, nos dias que correm, e que nos podem beneficiar ao nível de penetração da internet no país, que em Moçambique, por acaso, já está facilitada, quer por via dos telemóveis, do smartphone, das tablets, quer pela criação de plataformas ou de sistemas mais específicos, que também podem ser desenvolvidos. São, efetivamente, soluções escaláveis, mas têm um custo marginal reduzido, permitindo simultaneamente disponibilizar produtos a clientes finais e a distribuidores, mas também permitindo o acesso a qualquer hora e em qualquer lugar, seja aos seguros, seja, como já aqui falámos, à área de formação. Portanto, aqui, hoje, o que eu tinha para transmitir era exatamente isto. A partir de agora, estão perfeitamente à vontade para me colocarem questões, estamos perfeitamente abertos. Alguém quer tomar a palavra, Lourenço? Sim, primeiro agradecer e elogiar com distinção a sua apresentação. Muito nos agradou, muito me agradou, como colaborador da Corporate Business School. Agradecer também o facto de eu perceber
e da minha insistência, pedindo já desculpas, para que este webinar viesse a ser realizado por António Jorge Menezes, pelo facto de eu ter pedido quase de joelhos, vá lá, vamos lá, mas não, vamos, e aí está o webinar dado pelo António Jorge Menezes, em Lisboa, um webinar que nos serve para refletir e juntos abrirmos as linhas, os slots para enraizar a marca do António Jorge Menezes em Moçambique, a marca da CBS, como uma fonte bibliográfica de seguros. Isso é importante para nós. Se assim me permite, como seu aluno, eu iria lhe pôr 2 ou 3 questões. A primeira, a insistência que nós temos em Moçambique, sem ela nós não poderíamos realizar este webinar, é o conceito do smartphone, smartphonização, smartphone globalização. Sem ele, hoje, nós não temos nenhum tipo de relação. Esta é a primeira questão. A segunda questão, a questão da ética. Nós todos, assim como ouvimos do professor António Jorge Menezes, devemos passar de um centro de custo para um centro de sustentabilidade, de um centro de partilha para um centro de conectividade, de tal modo para acrescentarmos valor. Desculpe, para acrescentarmos valor. Por outro lado, também julgo, se assim me permite, que nos 6D, não posso deixar de lhe pedir, por favor, para acrescentar a deslocalização, que também é D. O que nos está a fazer hoje, está a fazer uma palestra em Lisboa para todo mundo. O que antes, há 10 anos, 20 anos, era quase impossível. Não, a deslocalização torna a presença do António Jorge Menezes, onde quer que esteja, sincronabilidade para todo mundo. E isso é importante para nós, porque senão, se não houvesse deslocalização, esta aula não teria sido feita. Portanto, a deslocalização é algo que nós vamos levar, quer para as autarquias, quer para as instituições públicas. Aqui em Portugal fala-se muito da deslocalização da administração pública, e isso de fazer chegar a administração pública ao cidadão em qualquer ponto onde ele se encontra, dentro ou fora do país. Daí a smartphonização dentro e a smartphone globalização fora do país. E para terminar, se assim me permite, teria esta parte também interessa bastante, que tem a ver, se assim concordar, com os ciclos de inovação são muito curtos. Se antes eram 60, 80 anos, hoje é de 2 em 2 anos, o que nos obriga a uma tendência de contínua adquirir das competências, porque senão ficamos fora do mercado. Era isto que eu queria transmitir, peço desculpas, mas como lhe disse, eu quero aprender e estou aqui para aprender. Muito obrigado. Muito obrigado, Lourenço. Que proporcionou esta aula, o Hélder dos Santos Nhabanga, e a toda a equipe da CBS também agradeço. Muito obrigado, Lourenço. Muito obrigado também a toda a equipa da CBS em Moçambique, e não só, mas principalmente aquela que permitiu este pequeno webinar. E o Lourenço tem efetivamente toda a razão. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, em Portugal falava-se há uns anos atrás muito da regionalização. A regionalização hoje em dia acaba por ser algo que já não é tão importante. E isto em função, efetivamente, das novas tecnologias. As novas tecnologias permitem-nos isto. E como o Lourenço dizia, e eu volto a focar, a semartização em termos internos ou a globalização do smartphone em termos globais, é isto que nós estamos a fazer. E é isto que permite em qualquer altura vocês acederem a formações para fazerem a tal formação contínua, mas também utilizarem essas próprias ferramentas para estarem em contacto com os vossos clientes, sem terem que gastar dinheiro em deslocalizações, sem terem que perder tempo em deslocações, sem terem que se levantar, por exemplo, às 5 da manhã para estar às 7 da manhã numa cidade a 200 km. Isso acabou.
vocês facilmente conseguem, através do telemóvel ou através de uma plataforma como a Zoom ou outra do género, marcar, por exemplo, uma sessão com o cliente e estarem virtualmente com o cliente. Claro que a linguagem, é preciso ter aqui alguma atenção. A linguagem utilizada em termos de webinars, em termos digitais, não é a mesma linguagem que o presencial. Ou seja, exige da nossa parte mais algum cuidado na preparação daquilo que nós vamos dizer e conduzir muitas vezes a própria reunião. Portanto, temos de estar preparados para isso. Mas é o futuro, como o Lourenço dizia e muitíssimo bem. É este o futuro. Aquilo que eu vos posso efetivamente propor. Eu neste momento estou a desenvolver em Portugal uma parceria com uma nova plataforma de formação. Os cursos eu penso que passarão a estar disponíveis durante a próxima semana, que é a Forma Spot. Em qualquer um de vocês poderá facilmente entrar e ver os cursos que vos interessam, aceder, fazer por módulos, seja o que for. Mas também estou perfeitamente aberto, Lourenço, e aqui sou perfeitamente sincero convosco. Eu também estou aberto para falar convosco sobre esses cursos, para disponibilizar de alguma forma, podemos pensar nisso, através da CBS, disponibilizar desta forma uma formação e-learning síncrona, portanto, é que eu estarei. Eu gosto mais do síncrono porque estou presente e vou acompanhando e vamos dialogando. Também poderemos fazer isso. É evidente que terá sempre algum custo simbólico, mas podemos efetivamente também falar nisso para toda a gente que estiver interessada sobre determinados temas que possam escolher. Portanto, eu concordo com aquilo que o Lourenço diz, estou perfeitamente de acordo, vamos em frente, eu estou disponível, utilizem o meu LinkedIn, por favor, para contactarem comigo, utilizem a própria escola e força em tudo isto, em qualquer tema que vocês desejem. Este é o meu interesse. Se for preciso um dia eu dar um salto a Moçambique, também não quer dizer que não dê, ok? Também podemos depois um dia falar nisso. Terei todo o gosto. Portanto, os restos dos participantes que estão presentes, que ouviram, eu gostaria de ouvir o vosso feedback. Tá? Liguem os micros, estejam à vontade, aproveitem este tempo que ainda temos aqui, pelo menos 10 minutos, para falarmos um bocado e eu estou aqui presente. Disponham, por favor. Está aqui a malta de Luanda, está a malta de Zambésia, de Moçambique. Estejam perfeitamente à vontade. Ninguém quer colocar questões? Obrigado, professor. Aqui é Helder. Olá, Helder. Sim, sim. Desculpe, eu, na verdade, nem quero colocar uma questão, mas sim agradecer em continuidade ao professor Lourenço. Eu só queria chamar a atenção ao nosso chat, tem algumas questões já colocadas lá. Se puder visualizar ou abro e leio para o professor, dependente, sim. Deixa-me aqui ver então o que é que aqui temos. Temos. Ok, smartização, foi o Lourenço que falou, já falámos nisso. Sim, sim. O Armando. Tem uma questão do Confiança Chicombo, que pergunta por que não se fala de seguro, fala-se muito de seguro, mas na área da agricultura é muito difícil achar a informação. Então, ele gostaria de saber por que aqui na área da agricultura não se aborda muito a questão de seguros. Olha, eu vou-lhe responder com o conhecimento que eu tenho em termos de experiência dos seguros ligados à área agrícola em Portugal. Em Portugal, o que é que se fez? Houve 2 ou 3 companhias de seguros que se dedicaram a essa área e foi criado quase... Estou aqui a ouvir alguém pelo meio, peço desculpa. Em Portugal, o que é que aconteceu? Ocorreu a criação de uma mútua que está ligada à Caixa de Crédito Agrícola, que é a parte financeira da banca ligada aos agricultores e que desenvolveu mais a contratação de riscos ligados à agricultura. Porquê? Porque, efetivamente, se nós pensarmos um pouco, os riscos que estão ligados à agricultura, muitas vezes no dia-a-dia, deixam de ser um risco para ser uma certeza. Ou, digamos assim, o papel de que é ligado à seguradora, à atividade seguradora, não é propriamente o mesmo papel que o papel da previdência. Nós podemos pensar nos seguros ligados à área agrícola, em termos de acidentes de trabalho, por exemplo, mas não no risco agrícola em si,
ser um risco que seja muito apetecível para a grande maioria das seguradoras. Porquê? Porque é um risco inerente e as seguradoras fogem um bocado na sua aceitação. Existem 3 ou 4, eu diria que em Portugal estão a funcionar neste momento 50 e tal seguradoras e se calhar riscos ligados à agricultura, riscos agrícolas, só meia dúzia delas é que os aceitam. E isto se calhar faz com que as seguradoras que trabalham em África estejam mais ou menos no âmbito deste conceito. Não segurar muito os riscos agrícolas. Okay? Mas parte de nós, de cada um de nós, insistir com as seguradoras para que a abertura seja maior. Agora, atenção que temos que estar ciente de outra coisa, que é o benefício-custo. Okay? E todos nós na atividade, enquanto agentes de seguros, enquanto consultores, enquanto mediadores, nós também vamos ser avaliados pelas seguradoras com que trabalhamos, pelo índice de sinistralidade, ou pelas taxas de sinistralidade. E vamos ter mais ou menos comissionamentos, mais ou menos sucesso, consoante essa taxa for mais ou menos elevada. Normalmente, um risco agrícola dispara, se há um azar qualquer climático, se naquele ano a produção do arroz, dos cereais, estragou-se toda porque houve uma cheia, porque houve uma intempérie, vai haver prejuízos enormes, vai haver pagamentos enormes e a nossa taxa de sinistralidade vai andar lá em cima. E aí o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que nós, dentro da companhia de seguros com que trabalhamos, já não vamos ter, se calhar, os mesmos benefícios monetários que teríamos com outros tipos de riscos. Não sei se me consegui fazer entender, mas tentei explicar mais ou menos aquilo que faz com que seja ou não apetecível o risco agrícola. Perfeito, Ok. perfeito. Obrigado. Muito bem. Também tenho aqui alguém a perguntar se a documentação vai ser disponibilizada. A documentação está disponibilizada à CBS. Se a CBS entender disponibilizá-la, está perfeitamente à vontade. Para mim, não há qualquer problema. Ok. Humberto, por favor. Ok, mais uma vez, boa tarde, Menezes, boa tarde a todos. Portanto, a questão que eu gostava de colocar tem mais a ver com a massificação, a divulgação, ou seja, por exemplo, cá na nossa realidade, a taxa de penetração é baixa, portanto, a taxa de penetração do seguro com relação ao PIB é baixa, e em grande parte isso acontece porque há pouca literacia, pouca divulgação, particularmente no que toca ao nosso regulador. Tanto tem feito muito, não é, para ajudar neste sentido, mas eu particularmente penso que podia fazer mais, mormente no que toca, por exemplo, ao uso dos órgãos de difusão mais conhecidos, a fim de atingir as massas, porque isso influencia muito, não é? E até nesse sentido, algumas seguradoras têm sido mais ativas, né? No entanto, eu gostava de ouvir um pouco o Menezes, né? Qual é a vossa realidade, tanto o que as seguradoras, em particular, e outros players têm feito neste sentido, né? No sentido de massificar aí a literacia, a fim de atingir as massas, porque sabemos que isso ajuda, né? Na proporção da taxa de penetração, no caso. Muito bem. Obrigado pela sua intervenção, Humberto. Aqui algumas dicas que eu poderia dizer comparando com aquilo que eu tenho aqui de experiência. Nós temos em Portugal a entidade que regula a atividade seguradora e mesmo o acesso à atividade seguradora é conhecida como ACF. O que é que a ACF tem feito? Apostou este ano, já começou o ano passado, mas este ano está com uma aposta muito forte, a própria entidade reguladora, de pôr cursos de formação sobre as mais diversas áreas e os mais diversos conceitos da área seguradora,
disponibilizados em termos da plataforma, seja no LinkedIn, seja na própria plataforma da ASF. Portanto, a entidade reguladora, como o Humberto dizia, deve ter aqui um grande papel. Também há parceiros, grandes corretores, por exemplo, de seguros, que fazem também esse papel. E como é que eles fazem? Criando plataformas, disponibilizando nessas plataformas os conceitos, as aberturas, a explicação das condições gerais ou particulares e participando, como falou muito bem, em duas situações. Seja ela de uma forma mais institucional, escrita em termos de jornais, por exemplo, em que pode ter ali pequenos artigos, em que a intenção não é vender o seguro em si, mas explicar o conceito em si, fazer uma publicidade proativa da explicação do conceito, e outro é, efetivamente, onde houver boas rádios, assim podemos dizer, bons difusores a nível de rádio ou a nível de televisão, conseguir entrar e fazer alguns programas em que se vai exatamente falar de seguros. E pode ser um programa, por exemplo, com esse tema, falar de seguro. E através disso ir desenvolvendo com alguma prática e desenvolvendo as pessoas que dominam os conceitos. Isto pode ser feito através, efetivamente, da própria seguradora, alguma dela faz e tem essa obrigação, mas também pode ser feito através dos agentes que tenham bons contactos. Por isso é que eu dizia há bocado que o networking é muito importante. Vocês criarem relações com as pessoas dos mais diversos setores. E do setor da comunicação, então, é extremamente importante. Porquê? Porque se calhar vai chegar o dia que o Humberto vai ligar a uma pessoa que conheceu de forma digital, mas sabe que ela trabalha na comunicação, e vai dizer isso. Pai, tenho aqui uma ideia que eu gostava de criar um programa assim, 1 hora por dia, meia hora, 20 minutos, dia sim, dia não, e queria falar sobre seguros. Vejam lá se isso é possível, chegarmos aqui a um consenso. Portanto, isto é importante desenvolver. E temos que ser nós, os parceiros ativos, a tentar levar isto para a frente. Ok, Humberto? Obrigado, Manés. Obrigado pela... Muito bem. Mais alguém que queira colocar-me aqui alguma questão? Eu tenho aqui muita gente que já me conhece da internet. Eu estou aqui a ver, o link dos cursos também será fornecido. Eu poderei, aliás, eu não pus ainda nos meus links no LinkedIn, porque os cursos ainda não estão disponibilizados. As modalidades de pagamento desses cursos serão definidas pela plataforma com que eu estou a trabalhar, mas aquilo que eu penso funcionará mais ou menos da seguinte forma. O curso, por exemplo, imaginem que está dividido em 5 módulos. Cada módulo tem 20 minutos, meia hora, por exemplo. Aquilo que eu fiz foi o módulo de apresentação, que é grátis, que vai dar a introdução aos módulos, e depois há um preço total do curso. Mas eu vou pagar esse preço dividido pelos módulos. Portanto, cada vez, eu vou comprando um módulo de cada vez e fazendo o pagamento. Será feito ou por multibanco, ou por transferência, ou é MBWay, diretamente à plataforma que terá disponível. Se em conversações com o Lourenço e com o CBS nós resolvermos fazer alguma coisa nesta área, depois anunciaremos com certeza como é que isso também será feito. Penso que não tenho aqui mais nada, agradecer a partilha, ok, a partilha será feita pela escola, ok, muito bem. Ok. Não sei se algum de vocês quer pôr mais alguma coisa no chat ou se quer falar diretamente, estejam à vontade, não tenham pudores em falar. Helder, caro Sim. Helder, 1 hora e 30 minutos, por favor. Está na hora. Obrigado por tudo. Quero ouvir a tua voz. Estava à espera do professor terminar. E, professor Antônio, muito obrigado. Apreciamos bastante e acreditamos que vamos acomodar mais eventos de gênero. E pela exposição, vimos que temos áreas que merecem um casamento muito forte, porque a nossa escola ela está licenciada para dar cursos de Direito e Gestão. Neste caso, enquadramos a área de seguros para a área de Direito, que já estamos a programar uma formação em Compliance, e acreditamos que o professor vai ser um dos líderes de um dos cursos e
Muito obrigado e a todos que estiveram aqui presentes. Esperamos que participem em mais eventos e continuamos a estabelecer esses circuitos, como diz o professor, não de partilha, mas sim de conectividade, porque acreditamos que onde se trocam ideias, cada um vem com uma e volta com duas, e nunca volta como entrou. Então, muito obrigado. Esperamos ter mais eventos e até mais. Obrigado, professor Lourenço, que está em Portugal, e ao professor Antônio também, e aos ilutos que estão em Holanda e outros cantos Muito do obrigado país a todos. e a toda a Eu comunidade. diria canimambo a todos.